Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4. Estamos no nosso quinto dia da nossa campanha Mulheres Influenciadoras. Mulheres influenciadoras, já sabe, né? Não é aquelas mulheres que você segue nas redes sociais, que fica arreglando os cabelos. Não é aquela mulher que fica fazendo enxame ali na frente das câmeras para ganhar like. Mulheres influenciadoras é aquelas que, por detrás dos bastidores, elas conseguem influenciar pessoas. Elas conseguem influenciar vidas. Nada contra essas irmãs que vocês seguem, viu? Pelo amor de Deus. Para depois sair falando aí que eu estou perseguindo as irmãs. Nada disso. Mas você observa se elas são de Deus, né? Tem pessoas que gostam muito de se cortar, arrancar os cabelos, peraí, como arrancar isso, aquele negócio, tem gente que é desse jeito. Esse tipo de mulher aí, pelo amor de Deus, ela não influencia ninguém. Só mesmo quem quer ser influenciada por ela, certo? Mas mulheres influenciadoras são aquelas que, olhando para elas, a gente consegue ver Jesus. A gente consegue ver o espírito de Marta. A gente consegue ver o espírito de Esther, de Abigail, de mulheres que deixaram o seu legado na Bíblia Sagrada. E hoje eu quero estar falando de Esther. Amém? Uma mulher que influenciou as pessoas da sua época. Esther, capítulo de número 4, verso de número 15. Esther, capítulo 4, verso 15, 16 e 17. Diz assim: Esther então disse que tornara a dizer a Mardoqueu. E Esther então disse que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Susã e jejua por mim, e não coma e não beba por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu com as minhas servas também jejuarei, e assim estarei entre o rei, embora não seja segundo a lei. Se é de perecer, pereça. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre você. Glória a Deus. Pode sentar no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você está ao vivo, viu? Você está ao vivo diretamente do Instagram da igreja. Glória a Deus. Irmãos, estamos nessa noite do quinto dia da campanha, e estudando aqui a vida de Esther, eu observando aqui o livro, em tempos em tempo, Deus ele utiliza de pessoas em lugares estratégicos para ajudar a libertar o seu povo. De tempos em tempo, Deus sempre usa de estratégia, usa pessoas para libertar o seu povo. E uma dessas pessoas, obrigado, que Deus usou para livrar o seu povo da morte, para livrar o seu povo do laço do passarinheiro, ela tem um nome, uma história linda na Bíblia Sagrada, e o seu nome é Esther. A rainha Esther, ela tem uma história muito linda na Bíblia Sagrada, mas a Bíblia vai revelar que antes de ela ser chamada rainha Esther, ela era uma judia órfã.
tinha pai nem mãe. Ela era uma mulher que não tinha casa. Ela não tinha um lar. E Esther, ela viveu no tempo em que o rei Xerxes, também conhecido como Assuero, que reinava na época no ano de 486 a.C. Esse era o período que Esther viveu. Antes de ela ser conhecida como a rainha Esther, ela era uma órfã, ela não tinha um lar, e ela viveu no período deste rei, Assuero. E o seu nome judeu se chama Hadass, que significa Esther. O nome de Esther em judeu significa Hadassah Esther. O seu significado significa estrela. Esther, ela foi adotada pelo seu primo Mardoqueu, um judeu que era da tribo de Benjamim, de uma cidade de Susã. E por uma providência divina, Esther, ela se tornou rainha. Por uma providência divina, Esther, ela se torna rainha da Pérsia, a esposa do rei Assuero. E esse esposo, ele não sabia da origem de sua esposa. Ele casa com Esther, mas o rei Xerxes ou Assuero, ele não conhecia a raiz de sua esposa, que era judeu, que era uma judia. E Esther, ela conhecia o Deus dos judeus. Embora o livro ele não menciona nenhum nome voltado para o Deus criador do céu. O livro de Esther é um dos livros da Bíblia Sagrada que, do primeiro capítulo ao último, não menciona o nome de Deus em nenhum dos capítulos e nenhum dos versículos do livro de Esther. Mas Esther, ela conhecia o Deus dos hebreus. Mas a história de Esther está subentendida em sua história. O nome de Deus ele está submetido em sua história, em sua caminhada. E nós passamos a compreender que através da vida de Esther, mesmo o seu livro não mencionando o nome do Deus criador de todas as coisas, mas através da história de Esther, nós possamos compreender, através dessa trajetória de Esther, é que Deus ele é amor, Deus ele é justiça, o Senhor dos exércitos, aquele que exalta e também aquele que abate. O livro não vai mencionar nada sobre Jeová, nada sobre o Deus criador, mas se nós observar a história, nós não teremos nenhuma dúvida que Deus fazia parte da trajetória da vida de Esther, quando passamos a observar que Deus ele é amor, Deus ele é justiça, o Senhor dos exércitos, aquele que levanta e também aquele que abate. E a rainha Esther, ela tinha aquela coragem que reflete uma fé inabalável no Senhor. Esther, ela amava a Deus, mas ela casa com um rei pagão, que não conhecia ao Senhor.
que era um rei temperamental, e diante do marido, ela passa a suplicar pelo seu povo. Ela começa a comparecer diante do povo. Quando Esther ela passa a conhecer a conspiração para matar todos os judeus, ela fica sabendo da artimanha, da conspiração de destruir toda a sua linhagem. E Esther sabia que precisava comparecer diante do rei. Ela precisava comparecer diante do seu marido, que naquela época ninguém poderia comparecer diante do rei sem ser chamado. Então todas as pessoas que se apresentassem diante do rei sem ser chamado, essa pessoa estava ameaçado de morte. Então Esther, quando ela sabe da artimanha de Amã para destruir todos os judeus, ela tinha que comparecer diante do rei. Ela tinha que suplicar ao esposo, ao seu marido, ao favor da vida do seu povo. E no momento de intenso perigo, de extinção dos judeus, porque esse é o propósito de Satanás desde o começo, é destruir todos os judeus para não vir a semente do Messias. Desde o início de todas as coisas, o projeto de Satanás é acabar com a linhagem messiânica. E usado por Satanás, ele levanta um decreto para destruir todos os judeus daquela época. Amã, ele era um homem muito influente naquela época. Abaixo do rei, ele era o homem mais influente naquela época. Então Esther, ela decide arriscar a sua vida confortável, a sua vida do luxo, para renunciar, para salvar o seu povo que estava em perigo. Então, para revestir o quadro junto ao rei, ela não ignora a possibilidade de ir até o rei. Ela sabia que ela estava colocando a sua vida em risco. É até provável que no verso 16, lá no último versículo, ela disse: é de perecer, que eu pereça, mas eu vou lutar pelo meu povo. Eu não vou deixar que Amã destrua os judeus. Eu não vou deixar que o meu povo seja destruído. Então Esther, o que é que faz? Ela renuncia a vida dela. Ela renuncia todo o conforto, todo o luxo que ela tinha. Ela renuncia tudo para entrar na guerra ao favor do seu povo. Aí a Bíblia vai falar que ela manda uma mensagem para Amador: tu ajunta todos os judeus que estão na cidade e faça um propósito de 3 dias de jejum. Eu vou colocar a minha vida em risco pelo meu povo, mas eu quero que vocês me ajudem a pagar o preço. Então vamos entrar no propósito. Tu ajuda todos os judeus em Suzã, jejum, que eu e as minhas mulheres, as minhas servas, as minhas meninas, jejuaremos 3 dias. Irmão,
Você não sabe o que é o poder do jejum quando ele é misturado com oração. Você não sabe. Porque se os cristãos soubessem da importância que tem o jejum, a gente diminuía a nossa alimentação. A gente não era fofo que nem nós éramos. Porque a importância do jejum e da oração, irmão, ela é poderosa. Então Esther, ela renuncia ao conforto dela. Quem é hoje que quer renunciar àquela Coca-Colazinha com carne assada? Quem é que quer renunciar àquele pãozinho com queijo, aquela carne de hambúrguer, aquela pizza, aquele camarão? Quem é? Para jejuar 3 dias, 4 dias, quem é? São poucos. Mas Esther, olha para cá, ela renunciou o conforto dela, o luxo dela, para entrar no propósito de jejum pelo povo. Ela estava arriscada a morrer, porque segundo a lei do Medo-Persa, aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamado, pode ser até a mulher do rei, era ameaçada de morte. Aí você vai ficar nisso? Se é de eu morrer, que morra, meu irmão. Sabe o que é isso? Ela tinha uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. A Esther, ela foi uma mulher de fé. Ela não estava nem aí se ela ia morrer ou não, mas ela agiu pela fé. Sabe por que ela fez isso? Porque ela conhecia o Deus dos judeus, ela conhecia o Senhor dos exércitos, mesmo que o seu livro não mencionasse o nome de Deus, mas ela sabia que a sua fé no Deus poderoso não ia falhar de maneira nenhuma, porque Deus ele tinha um propósito a realizar na vida do seu povo. Deus que era conhecedor de todas as coisas, sabia que o seu povo estava em perigo. Então, quando Esther foi colocar a sua vida em risco, porque o costume do Medo-Persa, eles não permitiam que ninguém entrasse na presença do rei sem ser chamado. Pode ser a mulher mais bonita do mundo, pode ser loura, pode ser morena, pode ser baixa, pode ser grande. Não tinha isso naquela época. Não tinha isso naquela época. Glória a Deus. Me dá uma amarela. Não é que ele confiar. Vamos ler. Vamos voltar aí, beleza? Não existia isso naquela época. E a Bíblia vai estar falando que ela arrisca a sua vida. Ela estava arriscada a ser condenado à morte. Porém, a coragem de Esther é sustentada pela fé e na proteção e no cuidado de Deus sobre a sua vida. Ela age com uma fé dizendo, ela faz a firmeza com ousadia, dizendo: eu irei à presença do rei, ainda que seja contra a lei, eu vou entrar na presença do rei. Se tiver que morrer, eu morra, mas o meu povo vai sair dessa situação que Amã colocou. Esther, ela comparece agora diante do rei, pedindo o livramento do povo de Deus e do drama mortal
e ela deu condição para que o povo judeu se defendesse dos inimigos, livrando da morte certa. E dessa forma, Esther, ela se tornou útil, pois deixou Deus usá-lo para um propósito bem maior. Esther, ela aprendeu a compreender, ela permitiu ser útil, deixando que Deus viesse usá-lo em um propósito bem maior, que foi a libertação do seu povo. Como eu falei no início da mensagem, Deus sempre usa pessoas de tempos em tempo para livrar a sua nação. E o ato histórico de Esther foi inspirado na necessidade urgente de agir ao favor do povo de Deus. E a sua fé determinada no Deus a quem ele amava, o resultado de Esther em confiar em Deus foi o resultado de ver o povo sendo mais uma vez livre da morte, da matança que estava sendo projetado pelo um dos inimigos judeus chamado Amã. E a vida de Esther, a vida do seu povo foi poupado por Deus. Por quê? Porque existia na época uma mulher que, mesmo sendo casado com um homem pagão, não deixou de ser influenciado pela fama que o rei tinha. Mas ela se comportou como uma mulher de fé, uma mulher que conhecia o Deus Todo-Poderoso, uma mulher que ela não se deixou se levar pelas coisas que aconteciam naquela época. Esther, ela poderia ter se calado em meio a essa situação. Esther, ela deveria ter pensado assim: não, eu sou mulher do rei. Mesmo que a matança venha sobre o judeu, eu estou fora, eu sou mulher dele. Mas uma coisa que eu aprendo na vida dessa mulher é que ela não pensou na posição que ela estava. Ela não pensou só em si, mas ela pensou no seu povo. Ela pensou em todas as pessoas que estavam em sua volta, principalmente o seu primo que o adotou. Não só o seu povo foi livrado da morte, mas também a sua própria vida, por ela ser uma mulher de Jesus. Porque quando o decreto está decretado, é todo mundo que está no decreto vai morrer. Se a ordem é todos os judeus, então ela se encaixou dentro desse quadro. Mas uma coisa que eu acho lindo, que ela aprendeu a depositar a sua fé em Deus. Ela aprendeu a confiar num Deus Todo-Poderoso.
A gente pode projetar planos, mas as respostas vêm de Deus. Do homem vem os planos, os projetos, mas o Senhor lhe pesa o espírito. Por quê? Porque através da vida de Esther eu passo a refletir que Deus ele fornece o necessário para cada dia. Os eventos da minha vida, da tua vida, está nas mãos de Deus. Os eventos, acontecimento de todo dia pertence a Deus. A gente faz projetos. Tal dia eu vou viajar, tal dia eu vou para tal lugar. A gente faz os planos, mas quem concretiza é Deus. Por isso que Tiago ele escreve as suas cartas, ele diz: não diga amanhã nem depois, diga se Deus o permitir, iremos. Mas nós, o que é que nós faz? Não, amanhã nós vamos. Amanhã nós vamos fazer isso. Amanhã vai acontecer isso. Depois da manhã nós vamos marcar isso. Mas Tiago nos ensina bem direitinho: se Deus o permitir, amanhã iremos fazer isso ou aquilo. É isso que Tiago nos ensina. Por quê? Porque a história de cada dia, minha e sua, está na mão de Deus. Por isso que a gente ser humano, a nossa fé é pequena. Porque tudo nós se abala, tudo é dificuldade. Se o trabalho não deu certo, você estava bem pertinho de concluir, aí o parafuso quebra. Você estava bem pertinho de receber um pacote, aquele pix grosso de 1.000, de 1.500 mão de obra, aí o parafuso, pá, quebra. Aí acabou, seu filho. Nem tem dinheiro, aí você vai arrepender outro dia para começar. Quer que extrair o parafuso, vai ter que comprar o parafuso. Aí é sábado, aí é só segunda-feira depois do carnaval. Aí você fica com raiva. Porque está bem pertinho para você faturar. Que é bem de rei, é só. Quebra um vidro. Agora só depois do carnaval. Passar o recesso do carnaval, aí é assim. Por quê? Porque a trajetória da nossa vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus. A gente vai para concluir o serviço, é o serviço que dá certo. Porque a gente acha que é assim, mas não é. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para cada dia em nossa vida. Então nós não podemos ser ansiosos. Eu estou doido de chegar no carnaval. Não, pastor, eu quero descansar. Beleza. Não, mas deixa eu ter passagem devagarzinho. A gente temos que aprender. Vivemos o dia de cada vez. Porque toda a nossa história está na mão de Deus. Está na mão dele. Então nós não devemos nos preocupar. Tem um decreto aí que os judeus vão morrer. Só morre se o pai quiser. Se o pai quiser, nós vamos morrer todo mundo. Mas se ele não quiser, que morra o inimigo. Talvez deve ter sido a oração de Esther. Vai morrer? Está decretado tantos dias. Vou orar para saber se é isso que Deus quer. Bora, menino. Eu quero todo mundo jejuando. Acabou-se esse negócio de uma mata aqui no palácio. Vamos jejuar, passar 3 dias e 3 noites em jejum e oração para ver o que é que o Pai diz. Irmão, quando o crente, quando uma nação entra no jejum e oração, ele pode estar desenganado pelo médico, não passa de hoje, ele passa no ano, vivo. Sabe por quê, irmão? Porque tem um propósito, tem uma igreja que ora, tem uma igreja que jejuma, tem um povo que chora na presença de Deus. E quando o crente deixa de comer, deixa de dormir, deixa de fazer qualquer coisa para caçar nos pés de Jesus, meu irmão, Jesus ele não suporta lágrima de crente que ora. Então
ficar preso, eu quero todo mundo banchado de jejum e oração, porque Deus vai agir. E Deus agiu. Deus mudou o quadro. Aquele que estava decretado para morrer por 3, 4 dias, a forca foi preparada para Mardoqueu, para ele morrer, para começar pelo líder. Mardoqueu, ele era um influenciador dos judeus. Então Amã, ele tinha inveja, porque toda vez que ele chegava com a cavalaria, todo mundo se prostrava e ele ficava de pé. Como dissesse assim: eu sou um hidrópico diante de Jeová, eu sou um hidrópico diante de Deus, eu sou um hidrópico diante do Senhor. Aí a mãe disse: não pode, eu tenho que matar esse cara. Todo mundo se ajoelhou, só que não se ajoelhou, eu tenho que tirar ele da jogada. Eu vou criar uma conspiração para matar ele, porque se eu matar o líder, eu mato todo mundo. Fez uma forca, preparou tudo. Aí Amã usou pela força da carne. Aí Esther, ela usa o exército para lutar no mundo espiritual. Está todo mundo lá chorando, está todo mundo lá sem comer, sem beber, sem dormir, só em oração. Deus agindo por trás dos bastidores. Deus agindo por trás dos bastidores, lutando a favor do seu povo. Aí Esther vai lá, se joga diante do rei, o rei acena lá o incenso, e ela fica de boa diante do rei. E ela conta a situação, e o quadro muda. O rei autorizou o povo se defender, porque Esther aprendeu a estar na dependência de Deus. Irmão, quando o crente, quando uma mulher, um homem de Deus, ele passa a ficar na dependência de Deus, não existe esse negócio do diagnóstico médico, não existe esse diagnóstico do juiz, não existe isso daqui não. Quando Deus está no centro, Deus entra na história. Se aquele papel está precisando assinar, está lá embaixo, aí Jesus vai botar assim, dar uma sopa e botar tudo em primeiro lugar. Aí o quadro da história muda. Amã achando que ia bombar, ia estourar. Aí quando ele pensa que não, a forca que ele fez para Mardoqueu, ele não foi focado. Porque o Deus do mistério, ele é o Deus que exalta e o Deus que abaixa. A Bíblia vai falar que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Amã estava achando que por ele ser o conselheiro do rei, o camarada mais influente do palácio, depois do rei que mandava era ele, mas ele esquecia que ele estava mexendo, não era com qualquer povo, ele estava mexendo com o povo que era escolhido por Deus em propósito. Amã, ele não sabia que através dos judeus nasceria o Salvador do mundo. Se ele mexer com outra nação, até que o plano dele daria certo, mas ele mexeu com os judeus. Foi através dos descendentes dos judeus que veio o Messias, o Salvador. Então não tinha como ele extinguir os judeus, ele não tinha como acabar com os judeus, porque o povo judeu faz parte do plano de Deus, e aqueles que fazem parte do plano de Deus, meu irmão, não existe feitiço nem despacho, porque a Bíblia vai falar que contra Israel não vale encantamento. Não adianta querer se mexer com o povo de Deus, não adianta se meter com aquelas pessoas que Deus escolheu para vencer, para prosperar, para crescer. Não adianta. Aí Deus vai contar a história.
aqueles que estavam desenhados para morrer, decretado, eles vão morrer, daqui a 3 dias eles vão morrer. Aí 3 dias de jejum. Vamos ver quem quer. Se é o Deus de Namã ou se é o Senhor dos Exércitos. Aí, meu irmão, quando a peleja ele cai na mão de Deus, pode sair no meio, todos os bruxos, pode sair no meio Satanás, todo mundo que ele vai vencer. Elas não fizeram nada, somente jejuaram 3 dias e 3 noites. E na terceira noite, o resultado chegou. Diz para a pessoa que está ao lado, não dá uma diminuição nas comidas. Jejum, 3 dias e 3 noites. É porque o crente hoje ele é bênção, mas quer pagar preço. Pastor, ora por mim. Parece que está me dando um like, deixa eu dar um like só no canal. Aliás, pastor, ora por mim. As pessoas não querem pagar preço. As pessoas não querem jejuar. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem participar da lei até bênção. Mas o exemplo de Esther, essa mulher, que ela renunciou ao conforto dela, ela renunciou à cama dela, ela renunciou à comida dela, ela renunciou a tudo, e entrou no propósito de jejum e de oração. Hoje em dia o crente não quer deixar de comer, o crente ele não quer passar uma noite de vigília, o crente se ele passar 1 hora orando de madrugada já é demais para ele. O crente, se ele passar 1 hora, 2 horas, 3 anos de jejum, as tripas já estão. Sabe o que é isso, irmão? Falta de costume, falta de prática de jejuar. Então, o exemplo de Esther serve para nós, como homens e mulheres influenciadores. Quer vitória, quer prosperar, quer ter bênção no mundo espiritual, quer ter dom de Deus, quer ser uma bênção na mão de Deus, quer ser um vaso na mão de Deus, quer ser um escolhido por Deus. Dorme menos e ora mais, come menos e jejua mais, deixa de assistir menos e leia a Bíblia mais, porque tudo que nós investimos no mundo espiritual, nós iremos conquistar vitória. Aí está a renúncia. Comida, não quero. Estezinha, mas é uma picanhazinha com Coca-Cola, não quero, estou em jejum. Estou no propósito forte. Café da manhã, uma tapiocazinha com queijo, carne no sol, não quero, estou em jejum. Terceiro dia, uma paneladazinha com Coca-Cola, estou 3 dias de jejum, quero. Estezinha, eu vou mandar aqui para dormir, eu não quero, eu quero estar no quente, eu quero estar no propósito, eu quero no fogo. Aumenta a dose para ar-condicionado, não quero. Eu quero orar, eu quero jejuar, meu povo está impuro, o meu povo não está ameaçado de morte, eu quero ver o que Deus diz. Aí no terceiro dia Esther está lá diante do rei. Se eu morrer, morrerei, se eu viver, eu vou ficar vivo para salvar o povo. A história que Esther nos mostra que realmente vale a pena confiar em Deus. Pastor, mas o médico disse que fulano vai morrer. A gente não pode ignorar o que o médico diz, mas vamos ver o que é que Deus diz. Aleluia! A gente não pode ignorar o que a medicina está dizendo, mas vamos ver o que é que Jesus tem para dizer. Mas para Jesus responder a tua resposta, tu tem que abandonar o baião, a carne assada, a Coca-Cola, tu tem que diminuir o teu estilo, tu tem que orar mais, tu tem que jejuar, tu tem que ler Bíblia, tu tem que pagar preço. Esther aprendeu a confiar em Deus. Eu quero convidar você a tomar a decisão de Esther.
colocou toda a sua confiança em Deus. Ela colocou toda a sua confiança, toda a sua vida à disposição de Deus, para que Deus viesse cumprir a sua vontade na vida dela. Uma coisa que eu assumi aqui na área Esther é que ela poderia ter dito: eu sou rainha, eu sou a mulher de Assuero, do chefe. Ela renunciou toda a glória que ela tinha, ela deixou de lado a coroa que ela tinha de rei, de rainha, ela deixou de lado tudo que ela tinha e colocou a vida dela na disposição de Deus, para Deus cumprir na vida dela todo o propósito em benefício do seu povo. Porque quando uma mulher, quando um homem, ele coloca toda a sua vida, toda a sua confiança, tudo que ele tem à disposição de Deus, Deus ele vai passar a trabalhar ao seu favor. A Esther, ela não estava preocupada com o trono, ela não estava preocupada com a coroa que ela tinha de ouro, ela não estava preocupada com as seguidoras que ela tinha, ela não estava preocupada do harém de mulheres que o adoravam, que o idolatravam. Esther, ela não estava preocupada com os seguidores que ela tinha nas suas redes sociais. A Esther, ela estava preocupada, era que o seu povo estava quase a sucumbir na face da terra. Então ela pensou: não adianta seguidores se o meu povo vai morrer, não adianta like no YouTube, no Facebook, seguidores se o meu povo vai perecer, não adianta nada disso. Então ela se dispõe, ela renuncia tudo que ela tem para morrer juntamente com o seu povo. Ela disse: se é de perecer, meu irmão, que eu pereço. Se é de morrer, que eu morro também. E a atitude de Esther se dispôs, ficou na disposição de Deus, e Deus cumpriu o seu propósito na vida dela. Porque se nós, homens e mulheres de Deus, se colocar à disposição de Deus, você vai descobrir o significado da sua vida. Você vai se sentir útil. Você vai se sentir útil em seu coração, alegre, por saber que através de sua vida, através de suas atitudes, você não pode só salvar alguém do inferno, mas através da sua vida, da sua atitude, como homens e mulheres de Deus, venha estar influenciando vidas de outras pessoas. E quando você passa a influenciar outras vidas, o seu coração será repleto de alegria e de contentamento, porque através de você, vidas vão ser impactadas, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser, às vezes, resgatadas da morte, levado para a vida através de Jesus Cristo, através de sua vida. Que você fique de pé, como homem e mulher de Deus, venha refletir na história de Esther. Tudo que nós precisamos, nós não precisamos de mais para ser agradecido. Precisamos somente ser mais agradecidos. Que através de sua vida, você venha estar na disposição
Deus, venha estar dentro do projeto de Deus, porque se nós estivermos à disposição de Deus, dentro do projeto de Deus, Deus vai usar a tua vida para resgatar outras vidas. Mas para isso você precisa descer. A rainha Esther, ela não queria saber do trono, ela não queria saber de coroa, ela não queria saber de nada disso. Ela estava preocupada do que o seu povo estava para ser destruído da face da terra. Ela renunciou tudo que ela tinha ao favor do seu povo. Se você quer ver a sua casa edificada na pessoa de Jesus, se você quer ver a sua família sendo abençoada por Jesus, se você quer ver o seu parente sendo salvo por Jesus, desce da posição onde tu está, se humilha, jejua, ore, pague preço pelo seu povo, pela sua casa, pela sua família. Foi assim que a rainha Esther fez. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a colocar a sua vida na disposição de Deus. Eu não sei de que forma você entrou nessa campanha, eu não sei qual tem sido as ameaças de Satanás contra a tua casa, contra o teu relacionamento, contra o teu casamento. Quem sabe o teu casamento está à beira de um problema gravíssimo. Quem sabe Satanás até criou uma situação para destruir a tua família, para destruir a tua saúde, para destruir os teus sonhos, para destruir o teu projeto. Eu quero convidar você a fazer o que Esther. Esther, Mardoqueu, pega todo mundo que está na cidade de Suzã, bota para jejuar. Ei, bota todo mundo lá na tua casa para jejuar. Se o problema está lá dentro da tua casa, é o teu marido, é o teu esposo, é o teu filho, vai jejuar por ele, vai jejuar por ela. É o teu filho, é o teu irmão, é o fulano que está problemático, é o fulano que está doente, é o fulano que está opressivo, é o que está doando toda a família. Ei, entra no processo de jejum na tua casa. Esther, ela colocou a fé em Deus. Eu vou confiar no Deus dos Hebreus. Eu quero saber se o Deus dos Hebreus não é poderoso. Eu quero saber se o Deus de Isaac, Abraão, Jacó não é poderoso. Quer ver? Eu vou entrar em 3 dias de jejum. Eu não quero uma semana não. Às 7 dias, 7 sexta-feira, 7 dias. Eu vou brincar, mas só 3 dias. Porque essa luta é mole. É café pequeno para Jesus. É café pequeno para o papai. Eu não quero uma semana. Eu não quero 7 dias. Eu não quero ler. Eu só quero 3 dias. Aí ainda no propósito de 3 dias de jejum é o suficiente para Deus destruir os projetos do diabo por nosso Deus. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, meu irmão, a tua vida não está indo bem, a tua vida espiritual não está indo bem, o teu negócio não está indo bem. Quem sabe Satanás preparou um trabalho para destruir a tua casa, o teu trabalho, o teu negócio, o teu sonho. Ei, Esther, o exemplo de Esther, leva para a tua vida, faz o jejum. Paga o preço pela tua casa, paga o preço pelo teu casamento, paga o preço pelos teus filhos, paga o preço para que essas portas venham se escancarar. Faça um propósito com Deus, que o mesmo Deus da rainha Esther, que mudou o quadro de um povo que estava ameaçado de morte, o quadro se inverteu. Aquele que estava em cima desceu e o que estava lá embaixo subiu. É assim que Deus faz. Que o mesmo Deus de Esther é o mesmo Deus que vai agir pela tua casa, vai agir pela tua vida. Eu quero convidar aqui a missionária Juliana, ela vai fazer uma oração. Eu quero convidar você, meu irmão. Eu quero convidar você, meu irmão, você que está passando por uma situação difícil. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você quiser vir à frente, nós vamos orar por você, o missionário vai orar por você. Se você quiser orar da igreja, o missionário vai orar por você. Mas eu quero convidar você a partir de hoje a ter o exemplo de Esther, como uma mulher corajosa, uma mulher de fé, uma mulher que colocou a sua fé em ação,
uma mulher que renunciou tudo por amor ao seu povo, pela libertação e pela transformação da sua nação. Então a missionária vai estar orando por você, em nome de Jesus. Aleluia. Deus querido, Deus amado, Jesus, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui agradecidos por mais uma palavra abençoada, direto do teu trono, para o nosso coração. Deus, que nós venhamos para absorver todo, Senhor, o exemplo de Esther, todo o exemplo, Senhor, de todas as mulheres influenciadoras que têm sido, Senhor, colocadas diante de nós todas as sextas-feiras, que nós venhamos, meu Senhor, ser, Pai, exemplos, Pai, na terra, no nosso trabalho, no nosso lar, Deus, no nosso colégio, onde nós formos, meu Senhor. A tua palavra diz que nós somos carta de recomendação, que nós venhamos ser, Senhor, exemplos, Senhor, aleluia, de pessoas que têm fé em Ti, de pessoas que confiam no Deus poderoso, no Deus vivo, no único Deus que pode realizar o impossível. Deus, vem, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Senhor, nessa noite, assim como Tu foi na vida, Pai, de Esther, Pai. Uma mulher tão preciosa, Senhor, na Bíblia. Uma mulher tão preciosa, qual vem nos dar, Senhor, grandes ensinamentos. Todas as segundas-feiras nós temos ouvido falar também de Esther neste lugar. E nós queremos, Senhor, ser assim, Pai. Nós queremos ter, Senhor, esta fé. Nós queremos ter, Senhor, aleluia, essa disposição, Pai, para estar diante de Ti em jejum e oração. Porque não é fácil, Jesus, aleluia. Mas nós queremos, Senhor, que Tu és um Deus, Pai, que vai despertar a Tua igreja para jejuar e orar. Porque Tu é fiel, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, domingo estaremos aqui, tá certo? O nosso culto da família. E você é o meu convidado a estar aqui. Fica de pé, levanta a tua mão para cima. Levanta a tua mão para cima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Fica na paz em nome de Jesus e não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão.